de volta com você, para que a gente possa acompanhar a vida como ela é. Bem, há muito tempo eu estudo e gosto de estudar sobre espiritualidade. Mas agora a questão é, cada vez mais dentro das empresas estão falando em espiritualidade. E o que é então espiritualidade no trabalho? Bem, na verdade, espiritualidade no trabalho é um conceito ainda bastante novo, ainda está sendo explorado, ainda está sendo experimentado. Antes de falar de como surgiu, ou melhor, o que está acontecendo que faz com que surja o conceito de espiritualidade nas empresas, eu quero lembrar o seguinte. No passado, e lá se vão muitos séculos, o ser humano venerava a terra. Ele entendia que aquele lugar onde ele nasceu, ou as coisas por onde ele passava, eram muito importantes, eram consideradas sagradas. Depois, ele rompeu os laços com a terra, então rompeu também os laços com família, rompeu laços com suas ligações sanguíneas entre famílias, rompeu os seus laços com muitos valores tradicionais que tinham a ver com caráter, com formação do ser humano. E ele também rompeu até consigo mesmo, sem mais ter compromisso com o seu crescimento, com a sua dignificação como ser humano. E aí o que acontece? Bem, acontece esse caos que está ocorrendo hoje no mundo, em que as pessoas estão bastante perdidas. É ou não é verdade? A gente nota isto acontecendo, e isto é preocupante, e as pessoas estão discutindo cada vez mais maneiras de melhorar isto. Pois é, aí então, ao ser humano perceber que está sendo tragado pelo trabalho, está sendo engolido pela estrutura que muitas vezes foi criada por alguém ou ele mesmo criou, faz com que ele comece a pensar que não dá mais para só pensar de um ponto de vista de técnico, que é preciso ir adiante, porque só o técnico não está funcionando. Porque se tivesse que funcionar totalmente e fosse por si só a salvação de tudo, já estaria acontecendo. Então, as pessoas notaram que precisam cada vez mais encontrar a si mesmo. Ou seja, voltar a ter vínculos, voltar a ter identidade, voltar a conseguir ser feliz onde estiver, no seu trabalho, com a família e aonde for que esteja. Bem, então, ter espiritualidade no trabalho não tem a ver com necessariamente praticar rituais. Existem muitos empresários que temem que espiritualidade no trabalho significa ter um altar cheio de objetos. Não, isso aí é uma coisa para você fazer na sua casa. E se a pessoa quiser, em algum canto da sua empresa, em algum lugar nobre, ou que queira, não há problemas. Mas o que eu quero dizer é que espiritualidade no trabalho significa um modo de viver, onde a pessoa procura viver com práticas de valores que são espirituais. Valores do tipo harmonia entre as pessoas, praticar a sensação amorosa, a prática do perdão, a prática de saber compreender o outro, a prática de colocar em ação as suas melhores partes. Isto é espiritualidade no trabalho. Ou seja, o ser humano dando o melhor de si e, ao mesmo tempo, tendo um valor consigo mesmo no seu dia a dia. Um valor de responsabilidade com o seu crescimento. Mas com um detalhe muito importante, o crescimento do todo. Uma pessoa com uma visão espiritualizada, ela entende que ela não serve a ela serve ao todo. E quando ela tem as suas ações visando o todo. Isto também é espiritualidade. Ou seja, você fazer parte do todo. Agora, existem pessoas que acham que esse conceito é desnecessário e arcaico. É que nós temos que vencer o ego, de aprender que não somos o centro do mundo, que não somos o centro de tudo e que todo mundo tem que agir como achamos que deve ser. Quando nós desenvolvemos as nossas habilidades, nós temos a capacidade de fazer diferença onde estamos para melhor. E nada mais do que fazer uma grande diferença, do que pensar em agir ajudando os outros a crescer. Bem, teria muito mais para falar sobre espiritualidade do trabalho. Eu vou aceitar o convite, a encomenda dos telespectadores de que eu volte a falar sobre o assunto. Vou falar dessa maneira, como já continuei, como estou falando, e então continuarei. Num próximo programa qualquer, eu volto a falar mais sobre essa questão da importância de termos a energia, os valores espirituais
na nossa vida profissional, pois isto faz com que a gente vá mais longe e faça um mundo melhor.